Fala galera, hoje tem Peñarol e Corinthians que vão a campo a partir das 21h30 pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão e a provável escalação para este jogo. Você lembra do Martínez? Com gelo ou sem? Esse é sem. Brincando, Cicinha. Cicinha já fica olhando pra mim, eu sei quem é. O Corinthians não pagou o Philadelphia Union e sofreu transfer ban. É normal. A essa hora, com esse frio em São Mas Paulo. tem boa notícia. Hoje o jogo é contra o Peñarol, faz uma campanha ruim. O time uruguaio, comandado pelo meu amor da vida no futebol, um dos, Diego Aguirre. E o Corinthians vai bem pra esse jogo. A partida daqui de São Paulo, na minha opinião, foi a melhor do ano do time. Foi. Verdade. Vai, Corinthians. Vai. Não conte com a estrela holandesa? Ou será que pode contar? Não pode. Pelas imagens cedidas pelo clube e pelas informações oficiais, Memphis participou com o grupo da atividade no CT Joaquim Grava, a última da equipe antes da viagem para a capital uruguaia. Mas ele não viajou. Memphis Depay vai chegar à 15ª partida seguida de fora do time alvinegro. Já são quase 2 meses. Sentiu num empate em casa contra o Flamengo, ainda pela 8ª rodada do Brasileirão. Lesão muscular na coxa direita. Depois, um problema na panturrilha. A cabeça está mais na Copa do que por aqui, mas nem lá ele está garantido ainda. Sem Memphis, Fernando Diniz vai se virando, tem se virado. Na ausência do holandês até agora, foram 4 derrotas, 3 empates e 7 vitórias do Corinthians. Está na zona do rebaixamento do Brasileiro, é verdade. Vem de um tropeço contra o Botafogo no Engenhão por 3-1. A primeira coisa que eu quis saber na hora que terminou o jogo foi se a gente tinha entrado na zona. É uma situação horrorosa, terrível, que a gente não pode permitir mais o Corinthians ficar nessa situação. Mas chegou às 8ª de final da Copa do Brasil e lidera o Grupo E da Libertadores, já garantido na próxima fase da competição. A luta do Corinthians é pela melhor campanha geral, para ter a vantagem de decidir em casa nas outras etapas da competição. Hoje, às 9h30 da noite, o desafio é o Lanterna Peñarol, na capital uruguaia. O alvinegro encerra a participação nessa fase da Libertadores no dia 27 em casa contra o Santa Fé. Para o duelo de logo mais, Fernando Diniz não poderá contar com Memphis, mais uma vez, e também com Matheus Bidu, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no Engenhão. Zacarias Labiade deve ficar à disposição depois de desfalcar a equipe no duelo contra o Botafogo por causa de dores no joelho esquerdo. Outro que deve aparecer é o volante Charles, retorno após 30 dias, recuperado de problemas no calcanhar direito. Um provável alvinegro para esse duelo: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri. Ranieri, Breno Bidon, Carídio ou André e Rodrigo Garro. Lingard e Yuri Alberto. Um empate já garante a liderança da chave. No jogo de ida, deu Corinthians 2-0. O primeiro gol foi com assistência de Rodrigo Garro e definição do zagueiro Gustavo Henrique. Lingard, que tem sido às vezes a opção na vaga de Memphis, fechou a conta. Será que a história se repete no Uruguai? Ronaldão, vamos pensar no lado bom da história. Mais uma partida de Libertadores, Peñarol fora de casa, o Corinthians ainda sem o Memphis Depay, mas contando com uma boa campanha na competição. Boa campanha e sem jogar. Como eu tô sua amiga hoje, como eu tô suave. Tô até estranhando. Estranho. É o frio. Eu vi como você tá minha amiga, eu vi. Você tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que acontece de bom que o Diniz colocou nesse time do Corinthians é o Garro. Isso. O Garro virou um outro jogador na mão desse menino Diniz. Então, ele pode fazer a diferença hoje colocando o quê? Pifando pra dentro da área, Lingard ou o próprio o que tá devendo, né, Yuri? Depois você fica falando aqui, não sei o que, está devendo. Faz uma e perde 15, pô. Então hoje é o dia. É o Corinthians que está devendo, não é o jogador, não, pô. Também. O time está devendo e... teve São Paulo que você falou que era pobre e milionários, né? Agora tem o Peñarol e o Penhorou, porque penhoraram tudo do Corinthians. Eita! Para aí, repete, como é que é? Tem o Peñarol contra o Penhorou, porque penhoraram tudo no Corinthians. Não tem dinheiro. Transfer ban. Você penhorar mais
alguma coisa você no fica na Corinthians. tua, você Isso virou vai virar palmeirense. meme. E vai tomar um ataque hoje do Penharol. O transfer é uma coisa, Penharol é outra. Penharol 2, Penhorou 0. Já quem vai piorar lá é um mito. Quem vai piorar lá é um mito, vai Eu não piorar. vou nem contar quem chegou aqui perto e estava rindo. Alguém que vai participar do programa já. Você não muda o foco. Deixa eu falar, o Corinthians hoje classifica em primeiro, porque vai ganhar hoje do Penharol. Escreve aí, com gol de Yuri Alberto. E vai piorar, sabe quem vai piorar lá, Titinho? Onde tá chovendo, no Castelo da Princesa. Tá chovendo. Piorar até pode, o que não pode é piorar. Piorar. Isso aí. Ai, Cicinho, você foi monstro. Seguinte, Deixa ele. no auto... A tela com os jogos do brasileiro, é isso? Não, jogos dos brasileiros na Libertadores. Como assim? Penharol encara o Corinthians, o Atlético Mineiro encara o Cienciano. O Atlético Mineiro precisa vencer para ainda tentar, não vou nem falar classificado, porque não pode, mas conseguir a competição, certo? Situação parecida com a do Santos na Cienciano 7, Galo 4, tem que ganhar para ir a 7 e ver o que acontece na última rodada. Bom, e o Corinthians visita o Penharol. Vamos ver a provável escalação do Corinthians. Temos. Eu gosto quando sou pego desprevenido, fico aparecendo lindamente para você. Olha que beleza. É que você é bonito e aí... Né? Ele tá com tudo, né? Ele é o âncora, super elogiado, que Tem ganha coluna, mais dos 4. tem coluna. Tem Vocês já coluna, viram aí? certo? Aí, ó. É o mais bonito. Não sei o que nós estamos fazendo Vai aqui. com todo mundo. Vai com todo mundo, Vessa? Então, por isso que a gente está colocando essa possibilidade de dar uma segurada, uma mesclada. Não é reserva, não vai acontecer, mas uma mesclada é possível. Então nós estamos indo com essa Cara, o Breno possibilidade. Bidon tá se arrastando, cara. Tem que jogar o Alan, tem que Então. jogar qualquer um. Cadê o Guinegão? Também viajou, tá no banco, vai ficar no banco. Viajaram lá os 23 jogadores. Então, Hugo Souza, Mateuzinho ou Pedro Milans, porque o Pedro Milans, o cara veio do Penharol, jogou mais de 100 jogos no Penharol. Poderia jogar tranquilamente um jogo desse, que eu acho que tem know-how para Acho isso. que ele né? podia ser mais aproveitado, não? Quase não tá... pelo visto, improvisou até o Ranieri jogo lá, para não colocar o cara. Aí Gabriel Paulista, que não jogou no final de semana, Gustavo Henrique e o Angelério. O Bidu tomou a entrada do jogador do Botafogo no tornozelo, nem conseguiu viajar. E é dúvida para domingo. Ranieri, Bidon, André e o Garro. E aí sim a possibilidade de alguns darem uma segurada. Então o Alan jogar, o Dieguinho jogar. Aí talvez ele possa tirar o Garro e jogar o Bidon Dorival, né? O Bidon meia, um pouco mais para frente. Aí você põe um volante, também pode acontecer. E aí o Roberto e Caio César, porque o Lingard seria preservado para domingo. E a possibilidade até do Yuri também dar uma segurada e jogar o Pedro. Então, assim, não espere o torcedor time titular absoluto, mas também não espere, como eu gostaria que fosse, todo reserva, porque a condição do Corinthians no grupo é muito tranquilaça. O Corinthians só perde essa primeira, não é nem a vaga já tem, só perde a primeira colocação se tomar mais de 3 hoje, tomar 2 do Platense na Neoquímica Arena. E se não for goleado hoje, tem que tomar 3 do Platense na quarta que vem. Então, sinceramente, é um cenário muito tranquilo. E domingo, para mim, é o jogo da semana. Não tem jogo mais importante na semana do que domingo. Você está na zona de rebaixamento, vai fazer o último jogo em casa pelo Brasileiro antes da Copa. Corinthians e Galo, que também joga hoje, que eu acho que vai jogar com todo mundo, porque vale vaga, muito importante para o Atlético. Então, sinceramente, o Corinthians tem de novo a chance, o Diniz tem de novo a chance de respirar os caras. E aí depois, sim, faz os 3 jogos seguidos, pode fazer, não tem problema. Platense em casa, e depois o Grêmio na Arena do Grêmio, beleza. Mas eu acho que hoje tem condição de dar uma segurada nos caras. Lembrando que para o Penharol é o jogo da vida, os caras precisam ao menos empatar. A diferença hoje para o Santa Fé, depois que o Santa Fé ganhou, ela é de 3 pontos. Mas se ele empata, fica 2, e aí os uruguaios recebem o colombiano na semana que vem. E aí um mano a mano entre os dois, ganhou, vai a 9, classificou, que é o que ele quer, e vou pelo menos manter uma competição sul-americana, que eu classificou, que eu digo é ir para a Sul-Americana, que para o Penharol seria bom. Então, acho que o estádio não vai estar lotado, mas vai estar cheio, vale muito, e o Penharol, o empate não é ruim, porque ele cai para 2 a diferença e recebe os colombianos para fazer 3 e ultrapassá-los para garantir a Sul-Americana. Agora, Massa, estamos aqui contando migalha para achar espaço no calendário. Não, porque dá para
folgar ali na frente, porque se o Flamengo não sei o quê, porque se o Palmeiras não vai poder gastar, gastou contra poupou contra Jacuipense. Por que o Corinthians não pega esse jogo aí e não larga? Porque o treinador não acredita nisso. Jogador. Mas que é só no jogo não é só são... osso e músculo, é isso? Não são feitos só de osso e músculo e quem não se arrisca não vive o extraordinário. Mas não teve o último jogo no Corinthians não cansou? Muito. Hora contra o Botafogo? Muito. Eu acho, tanto que tomou imposição do Botafogo para mim. Eu achei que já cansou desde o início. Veja a forma como o Botafogo se impôs. Não estava na mesma pegada. Né? Agora, hoje tanto faz, né? Não precisa nem jogar esse jogo aí, vai. Não, então, se der WO tomar de 3-0, não muda nada pro Corinthians. Nem Arnaldo. Né? Muda? A questão são as sequelas pro final de semana. O jogo da semana é o do É Atlético. isso. Mais um motivo pra eu falar. Poupa todo Claro. mundo, sei lá. Segura um pouco. Garro, Bidon, jogadores importantes. Mesmo no final de semana, se você tivesse... Puta, olha, se eu não ganhar ou até perder... Se eu perder, eu tô fora da Libertadores. Aí é outro cenário, gente. Aí vambora. Claro. Vai, porque é competição importante. Põe até o Vessa pra Mas jogar. não é o caso, né? Pra Mas mim vem não é cá. o caso. O Corinthians tem o Galo e depois... Platense, quarta. Não. Aí o Grêmio. Brasileiro. Grêmio, Você Arena do Grêmio. E o Galo em casa, né? Bom, o Galo é 3 pontos em casa, né? Não é, não. Não é assim as coisas. Não é. Também acho que não é. Não? Você acha que é? Eu acho. Não acho que é uma reta, 1-0. reta final simples. Não é uma reta final simples, não. Eu também acho que não. Não. Acho que o jogo lá no Sul desde é o- enroscado. Agora, em casa, não. Desde o Botafogo, Galo e Grêmio, né? O jogo mais fácil, em tese, era contra o São Paulo, que nunca faz nada, né? O Química Canense. Eu acho que esses 3 jogos são difíceis. 3 jogos Eu difíceis. também acho. Eu vejo o jogo do Galo mais tranquilo. Não é. O Galo não é um saco de pancada quando vai pra Itaquera. Não. Não é o caso. Não é? Não. É um confronto direto entre eles. Só ganho acho que uma vez em 10 anos, mas... Mas é um confronto direto. O máximo pode acontecer um empate, vai. Mas aí pro Corinthians... Tá ruim, claro, tá ruim. Péssimo, Corinthians. Tem Pior ganhar. que é pro Corinthians é péssimo. Bem péssimo. Olha, vamos só, a gente vai falar já de São Paulo, tem uma notícia importante, mas só não deixar de registrar, vamos ver o Hugo Souza reagindo à não convocação. Cadê? Mr. Carlo Ancelotti. Muita expectativa. Antes de todo, quiero agradecer morar aquí, vivir, a esos 26 jugadores. ¿Por qué? Porque la concurrencia en este país es muy alta. Otra, nada más, empezamos con la lista. Goleros, Alisson, Liverpool, Ederson, Fenerbahçe, Everton, Grêmio, Leo Pereira, Flamengo, Neymar Júnior. Eu sou um cachorro se não fosse. E tudo é só alegria. Vai fazer 20 anos em agosto, ele é mais jovem. Tá aí então, a gente não tem noção, do que é uma convocação de Copa do Mundo para um jogador. É um negócio, a gente fala, vai, não vai, isso aqui merece, isso aqui não merece, tá? A gente fica aqui debatendo, mas... Mas como mexe, né? Pô, é um negócio, é até triste, né, de você ver o cara decepcionado, o cara como ele... Mas eu gostei, cara. Parabéns a ele, claro. Coragem, É que cara. muito legal, exatamente. Os Quando jogadores, aparece na boa. o jogador que tem que ter ciência de que eles viraram uma empresa. Então isso daí vai fazer parte, acho que cada vez mais. Talvez o Neymar ali com o canal dele começou um negócio que vai vir outros jogadores a partir de agora mais firme aqui no Brasil. Então tá aí o registro dele, né? E como ele comemorou a convocação do Neymar, é outro papo. A gente fala, porque todos os jogadores Impressionante, cara. comemoraram muito a convocação. E só uma última informação rápida do Corinthians, o transfer ban pelo José Martínez. O Corinthians não tá bem. O transfer ban pelo José Martínez, Augusto Melo trouxe lá em agosto de 24. Na época, $1.800.000 só de dólares, né, o direito econômico, perto do que é hoje, é um valor até menor. Só que pagou a primeira de $200 mil, não pagou o resto, agora vem multa, juros, vem um monte de coisa na FIFA.
Tá dando mais ou menos 7,5 milhões, é o que tem que pagar para poder sair desse transfer ban do time americano. Feio, né? Enfim, muito feio. E preocupante. E preocupante. Porque é aquilo, vai parar agora, abre um janelão, tem a situação do Memphis, sai ou não sai, tem proposta para o Yuri Alberto, não sei o que lá. Se tiver com transfer ban, e aí? Contrata? Exatamente. Né? Situação horrível. Bom, Peñarol e Corinthians vão a campo nesta noite, a partir das 21h30, pela 5ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O jogo será disputado no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai. Para o Peñarol, a noite é decisiva. O time uruguaio tem apenas 2 pontos ganhos na fase de grupos e precisa da vitória para manter vivo o sonho de classificação às oitavas de final. Em caso de empate ou derrota, a equipe do técnico Diego Aguirre será eliminada diante do seu torcedor. Invicto na competição e líder do grupo E, o Corinthians joga para somar pontos e garantir a primeira posição da chave, situação que lhe garantiria o direito de decidir mata-matas na Neoquímica Arena. Apesar de estar bem na Libertadores, o time vem de derrota no Campeonato Brasileiro e no último domingo entrou na zona de rebaixamento. O Corinthians vai ao Uruguai com força máxima. Mesmo classificado e focado na retomada no Campeonato Brasileiro, o time buscará manter a invencibilidade na Conmebol Libertadores. A principal mudança na formação está na lateral esquerda, com a saída de Matheus Bidu para a entrada de Fabrício Angileri. No meio de campo, com André em baixa após seguidos maus jogos, há a possibilidade de que Carrijo seja o titular ao lado de Breno Bidon e Rodrigo Garro. O volante Alan corre por fora na briga. Escalação provável: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Ranieri, Carrijo ou André ou Alan, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Jesse Linger e Yuri Alberto.